Ao vivo, mais um dia aqui na nossa maratona para falar sobre os passos de Jesus, os milagres, as parábolas, né? Um pouquinho da palavra. E hoje a gente vem falar de um assunto que me instiga demais, assim. É um assunto que eu tenho uma dificuldade muito grande e que eu estou sempre correndo atrás, que é sobre fé, né? Fé, aquecida no coração. Cara, como é fácil falar, mas como é difícil ter fé, né? Uma vez eu lembro que eu fui falar com um padre, que ele falei, padre, não sei se era uma confissão ou se eu fui conversar com ele, falei, padre, eu não tenho fé, desculpa, eu não consigo ter fé, o que eu faço? Eu vou esgotando todas as possibilidades, a hora que tem um assunto que eu não consigo mais resolver, aí eu falo, nossa, agora Deus, pelo amor de Deus, agora eu tenho que ter fé. Mas na minha concepção isso não é fé, porque, cara, fé é eu acreditar. Outra coisa não, cara, eu tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo outro, tentei. A hora que foge completamente do meu controle, aí eu peço. Ah, agora tenho que ter fé, que vai acontecer, que vai dar certo, que vai. E é engraçado, né? Porque isso pra mim não é fé. Fé é você acreditar de verdade desde o começo. Então, e o padre na época foi muito legal. Ele falou: não, Pedro, é muito difícil você acreditar numa coisa que você não vê mesmo. Então, vai só exercitando, vai só falando, tira esse peso todo de ter que acreditar, vai praticando, mas é difícil. É difícil, porque para quem tem fé, teoricamente não sofreria com nada. Fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Não, a gente vai, a hora que não dá mais, eu falo assim, meu, agora só por Deus, só Jesus na causa, alguma outra coisa assim. E aí a hora que você para, que você ajoelha, que você reza, que você fica desesperado, né? Então, como é difícil, né? A gente até vai fazer uma leitura daqui a pouco sobre fé. Como é difícil a fé verdadeira, aquela fé que pulsa lá dentro, né? Que a gente acredita de verdade, que a gente não vá esgotando as coisas. E uma coisa que eu vejo que combate a fé, quer dizer, que é ao contrário da fé, é o medo, né? E como a gente tem medo hoje, né? Na verdade, um dos grandes medos que eu vejo assim nas pessoas que eu convivo, comigo e com todo mundo, é o medo do futuro. Às vezes pode estar tudo bem hoje, mas a gente tem muito medo do futuro, o tempo todo. A gente está sempre se preparando para um futuro ruim, né? E eu estava olhando no passado, toda a minha vida, cara, desde pequeno a gente vive uma sociedade de escassez, né? Sempre a gente ouviu falar que vai faltar água, que vai faltar luz, que vai faltar comida, que vai faltar dinheiro, e que depois vai ter guerra, depois tem inflação, agora com Covid. A gente está sempre com medo do futuro, né? Ah, que a segurança social, o INSS vai quebrar, as pessoas não vão conseguir se aposentar. A gente vive numa sociedade que faz a gente viver o futuro, né? E a gente tem muito medo do futuro. E aí muitas vezes a gente não acaba aproveitando o presente, né? A gente está sempre se preocupado com o futuro. Ah, e agora? Eu vou precisar disso, eu vou precisar fazer uma reserva, vou precisar programar uma aposentadoria, eu vou precisar. Tudo é para o futuro. Muitas vezes a gente está tudo bem hoje, mas a gente está com a cabeça lá desesperada. Nossas crianças estão bem, estão tudo certo em casa. A gente está preocupado com o futuro delas, com o futuro do país, com o futuro nosso, com o futuro dos nossos pais, com o futuro de qualquer coisa, né? Quem que não se preocupa com o futuro aqui, né? Pode arremessar a primeira cadeira aqui em mim. Então, é muito forte isso. E aí isso faz a gente não ter fé e, pelo contrário, ter medo. Outro dia eu vi uma história muito legal de um pai que, quando eles descobriram que estavam grávidos, ele migrou, foi para trabalhar em outro país e ele trabalhou muito, sei lá, por 16 anos, sei lá, quase 18 anos, para construir uma casa legal para os filhos dele, né, para a criança lá. E eles, depois de 16 anos, sei lá, 17 anos, conseguiu o dinheiro, eles construíram uma casa maravilhosa, realizou o sonho da vida dele, só que o filho já tinha 18 anos, e aí o filho depois foi estudar fora, foi estudar na faculdade, e ele relata isso, falou, meu Deus do céu, que erro que eu fiz, né? Por que eu não morei de aluguel num lugar mais simples, trabalhei menos, trabalhei, né, mas pouco, mas tive mais perto, né, do meu filho, da minha família, se preocupou tanto com o futuro e ter aquela segurança toda, e que ele perdeu o que era mais importante, né, que era realmente a paternidade. E a gente é muito cobrado por isso, a gente é muito. As pessoas sempre querem, né? Ai, que meu filho vai ser, que eu vou ser, daqui a um tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E quando a gente vai para a história de Jesus, né? Não é a leitura que a gente vai fazer hoje, mas quando a gente olha o Pai Nosso, quando ele ensina a gente a rezar o Pai Nosso, que ele pede? Ele fala assim, ai, que me dê uma aposentadoria tranquila, que me dê tantos
meses de fluxo de caixa estável. Não, ele pede o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Né? Nem amanhã, né? Ah, me dá o de amanhã hoje. Não. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Só. Mais nada. Né? Ele pede uma. Hoje, é o dia a dia. E isso tá escrito. Né? Se a gente voltar um pouquinho antes para a história de Moisés no Antigo Testamento, quando eles ficaram 40 anos no deserto, não foram 40 dias, nem 40, foram 40 anos no deserto, a provisão que eles comiam, que Deus mandava, não sei se vocês lembram ou não, era o maná que vinha do céu. E o maná era só pro dia. No começo, dizem que as pessoas tentavam guardar de dia para outro, ele apodrecia, ficava insuportável. Então, ali estava ensinando que ele precisava do maná diário. Nunca faltou e nunca precisaram guardar, nunca precisaram se preocupar com o futuro. Eles tinham que trabalhar todos os dias, fazer o que tinham que fazer, mas viver o hoje, né? Só que a gente não tem essa fé, né? A gente morre de medo do futuro. E quando a gente fala de fé e de guardar, de acumular, eu não estou falando para a gente não trabalhar, muito pelo contrário. Né? Toda a Bíblia, toda a história tem muito trabalho. Só que as pessoas trabalham para o hoje e não sofrem com o futuro. Se a gente pegar até os milagres de Jesus, que é muito legal, na grande maioria dos milagres de Jesus, ele faz as pessoas trabalharem. Né? Se a gente pegar o dia que a gente conversou da água e vinho, né? Ele não falou assim, ó, transforma água em vinho, bum. Não, ele falou, vai lá, enche as talhas, não sei o que, pega lá, serve, leva. As pessoas tiveram que trabalhar, tiveram que trazer água, tiveram que encher as talhas, tiveram que se mobilizar para fazer a transformação. Quando Lázaro morreu e Jesus chega lá e ele ressuscita Lázaro, também é muito legal. Ele não falou assim, ó, Lázaro, viva. Ele falou, gente, vamos lá, precisamos tirar a pedra. Aí as pessoas se juntaram para tirar a pedra. Quer dizer, ele não foi lá e arrancou a pedra sozinho. Ele sempre coloca o trabalho. Né? Tem uma vez que eles estavam lá também com os apóstolos e chega o cobrador de impostos e o cara falou, e agora, o que a gente faz? Jesus não pegou assim, ó, uma moeda. Falou, Pedro, vai lá pescar e dentro do peixe, quer dizer, pescaria era o trabalho de Pedro, então ele incentiva a fazer o nosso trabalho. E dentro do peixe vai ter a moeda que a gente precisa para pagar o imposto e está tudo bem. Não vai ter 10 moedas, 200 moedas, vai ter só o que a gente precisa para pagar esse imposto. Então, a fé é importante, mas não assim, tenho fé, não vou fazer nada, vou ficar aqui na cama esperando. Não, eu acredito que a gente tem que trabalhar, mas essa preocupação, né, com o futuro, que eu acho que é o que mata a gente, que é o que faz a gente não viver o hoje, que é o que fez aquele pai lá trabalhar longe do filho por muito tempo para ter uma segurança, e na verdade ele perdeu o que era mais importante, que era o hoje. Né? Inclusive Jesus nas escrituras ele fala algumas vezes de quem que é o mundo, de quem que é o reino, né? Como que a gente tem que ser para entrar no reino dos céus, igual as crianças, né? As crianças, elas se divertem, elas aproveitam, elas fazem, elas trabalham, elas estudam, sei lá, mas elas, enquanto são crianças de verdade, elas se preocupam com o futuro, elas vivem o dia a dia, né? Então, quem tiver o coração de criança vai acessar o reino dos céus. E eu acho que, não sei como que era, sei lá, se os índios, por exemplo, se eles também tinham essa preocupação que a gente tem, né? Ou se eles viviam o dia a dia. Eu penso, posso estar falando uma grande besteira aqui, eu penso que eles viviam o dia a dia e não se preocupavam com daqui um ano, daqui 10 anos, né? Tanto é que na minha teoria, foi por isso que as pessoas não conseguiram escravizar os índios, porque eles não tinham essa preocupação no futuro, eles trabalhavam pelo hoje, eles caçavam, colhiam, festejavam e eram mais leves, né? E eu acho que é isso que a gente busca, assim, essa leveza de ter fé que no futuro dá tudo certo. A gente tem que fazer o nosso hoje, mas não com aquele desespero do futuro. Então, para não ficar muito longo, tem uma outra passagem também que fala que uma pessoa ela trabalhou muito, um agricultor, e encheu os armazéns de, não sei se era soja, de trigo e não sei o que, e falou, nossa, daqui para frente agora eu posso ficar tranquilo, não vou trabalhar mais. E aí o senhor fala, mal sabe que essa noite ele já vai embora, né? Então, o que mostra a gente tem que viver o hoje, né? Eu acho que a gente tem que estar presente para o hoje, tem que estar presente para os nossos pais, para os nossos filhos, senão a gente tem aquela coisa, não aproveitei quando estava com eles, né? E depois se arrepende do que não fez. Então, é trazer para o hoje
E, e essa coisa da gente aproveitar hoje, da gente ter fé, é a leitura de hoje. Hoje nós vamos fazer uma leitura de Mateus, continuamos em Mateus. Logo depois do Pai Nosso, eu estou achando muito legal esse pedaço aqui do Evangelho, que ele faz essa leitura do medo com o futuro e da fé. Né? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, o versículo é 25, ele vai até o final até o 34, vai até o final desse capítulo. E o título que está aqui na Bíblia é A Busca Fundamental. Então vamos lá, abre aspas, Jesus começa falando. É por isso que eu lhe digo, não fique preocupado com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir e com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai, que está no céu, os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês podem crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? É verdade, né? A gente se preocupa como se a gente tivesse o poder de resolver tudo. Vou até ler de novo esse versículo. Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? Quer dizer, a preocupação não muda nada na nossa vida. E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, que foi a pessoa mais rica e inteligente da história, né? Nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Quer dizer, o lírio tem mais riqueza do que o rei Salomão, que era mais rico. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Gente, isso aqui retrata bem o nosso medo, né? Cara, existe um Deus que se preocupa com o nosso futuro, né? Então, vamos ver hoje. Portanto, não fiqueis preocupado dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Aí a gente volta para aquele conceito da última live de Pai, né? Ele é o Pai. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus. E sua justiça dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes da Bíblia, né? Vamos lá de novo. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o quê? A preocupação, a aposentadoria, se vai dar, se não vai dar. Não. Busquem primeiro o reino de Deus. Acho que isso é o mais desafiador. A gente buscar o reino no meio dessas angústias todas, desses problemas todos, desses medos todos. É parar, confiar que tem um Pai e buscar o reino. Porque se a gente buscar o reino, Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Até porque ele pode nem existir, né? Mas a gente se preocupa mesmo que a gente não estiver aqui com os nossos filhos, com quem fica. Pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Esse texto vale a pena a gente depois ler de novo, com calma. É muito bacana, né? Ele não é parábola, não é... Ele fala na lata, assim, ó. Cara, vocês estão preocupados, né? E estão deixando de viver o hoje. Estão deixando de viver o hoje que quer. Estão deixando de buscar o reino, né? Que está aqui. A gente já falou sobre isso. E é tão verdade isso, é tão verdade, assim, ó, eu venho aqui dar a cara na internet, falo para todo mundo aqui ao vivo que é tão verdade isso, que se a gente fizer, eu já vi umas pesquisas com quem já estava na situação de quase morte, quem já estava lá no leito de morte, e quando eles vão fazer uma pesquisa, uma entrevista, uma conversa com essas pessoas, falam assim, se essas pessoas pudessem voltar ao tempo, o que elas fariam? Ninguém compraria mais coisas, guardaria mais dinheiro, faria mais bons negócios, trocaria de carro. Ninguém. É impressionante. Vale a pena depois procurarem pessoas o que elas querem.
abraçar mais, tomar chuva, perdoar. Cara, o que é? Buscar o reino. É muito legal. E aí já não é mais Deus que fala, são as próprias pessoas que estão lá no finalzinho e que quando são questionadas, se você pudesse voltar no tempo, agora você não tem mais nada, o que você faria? Você não faria uma poupança? Não. É sempre perdoaria meu filho, eu ficaria mais com a minha mãe, eu abraçaria tal pessoa. É muito forte isso, né? E é muito. E tá escrito e a gente vive isso, só que o medo, esse mundo que pintaram pra gente, ele faz a gente ter medo em vez de ter fé. Então, aqui é um grande desafio assim que a gente faz assim, né, da gente buscar o reino. E eu vou dar uma dica assim, como que eu, Pedro, faço para buscar o reino? Eu tento conversar com o Pedro lá de, sei lá, 70 e pouco, 80 anos, e fala, meu, Pedrão, você já está no final, o que que você faria se pudesse voltar, né? O que que você curtiria isso? Curtiria as tuas filhas, viajaria mais, ficaria mais leve, faria algumas coisas, se preocuparia menos com algumas coisas. É um exercício que eu faço porque a gente é consumido pela preocupação, a gente é consumido pelo medo, a gente é consumido pela escassez. E, gente, e tá aqui, ó, tá tudo escrito. E se a gente começar a viver um pouquinho, a gente buscar o reino hoje, é, e é um exercício diário, né? Então, a fé não veio assim. A fé a gente vai ter que desenvolver todos os dias e cada um buscar os seus gatilhos. Gente, eu adorei falar de fé. Para mim é um grande desafio. Eu tenho uma dificuldade gigantesca com esse assunto, com esse negócio de fé. Mas é incrível a gente buscar aí no passado. Tem outras leituras que falam bastante. Mas fiquem com Deus. Estou adorando fazer essa nossa jornada aqui de Jesus, né, de parábolas, e até o próximo vídeo. Com Deus. Se eu conseguir desligar isso aqui, né?